É isso, destaques internacionais. Vamos falar no conflito no leste europeu, mais de 9 meses de guerra, hein? Alertas de ataques aéreos soam pelo país. Nós vamos imediatamente a Kharkiv, nordeste da Ucrânia. Lá está Luiz Kawaguchi, o nosso correspondente, vai trazer todas as informações para a gente. Kawaguchi, Kharkiv foi uma das cidades mais atingidas pelos bombardeios russos e novos ataques acontecem neste fim de semana, é isso mesmo? Atualiza a situação para a gente. Bem-vindo. Obrigado. Kharkiv foi bombardeada por pelo menos 7 meses ininterruptos, até que a Ucrânia conseguiu fazer uma contraofensiva em setembro e conseguiu expulsar as tropas russas. Eu estou na área mais atingida da região de Kharkiv. Os combates aconteceram praticamente aqui. A linha de frente russa estava a menos de 1 quilômetro dessa posição. Então a gente vê aqui atrás, por exemplo, prédios destruídos por artilharia. Toda a região aqui está que nem esse prédio. E eu estava fazendo essa reportagem aqui e começou a soar o ataque aéreo, não só na região de Kharkiv, mas em todo o leste e nordeste da Ucrânia. Foi possível ouvir algumas explosões aqui em Kharkiv, não sei ainda se foram mísseis ou se foram drones, mas a artilharia antiaérea aqui de Kharkiv foi acionada. Até agora há pouco estava havendo um combate aí aéreo nessa região. Não se sabe ainda onde se esses mísseis conseguiram chegar ao solo, se conseguiram destruir alguma região aqui da cidade, mas o que eu percebo aqui, desde que ela está mais ou menos há 3 meses que a frente de batalha saiu daqui de perto, mas a cidade está completamente destruída. Você vê casas partidas ao meio, praticamente todos os muros têm marcas de estilhaços que caíam aqui muitos morteiros de artilharia. Quando esses morteiros batem no chão, eles soltam muitos estilhaços, então tudo danificado. Difícil você ver um prédio que tenha todas as suas janelas inteiras, não tenha nada destruído. É uma cidade que sofreu demais. Essa região aqui que eu estou, as pessoas nem moram mais aqui. A gente vê um ou outro morador passando, mas não é mais possível habitar esses prédios. Está muito difícil a região. Vou até tentar mostrar aqui com a câmera para vocês. Esse daqui é o prédio onde eu estou na frente, mas tem toda a região aqui, ela está comprometida. Se vocês verem, não há um prédio que ficou inteiro aqui nessa região. Foi toda bombardeada durante pelo menos 7 meses seguidos. E o combate agora, ele se concentra na região leste do país. A inteligência americana afirma que é possível que os combates eles diminuam de intensidade agora no inverno. Para se ter uma ideia, está menos 5 graus aqui onde eu estou falando, e é mais difícil para as tropas não só se locomoverem, mas ficarem dentro das trincheiras, é mais difícil guerrear. Então a inteligência americana está falando que provavelmente tanto russos quanto ucranianos aproveitem esse período de inverno para se reagrupar, para reequipar as tropas, para que hajam novas ofensivas na primavera, ou seja, aí no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Mas o presidente Volodymyr Zelensky já disse que não vai dar trégua para os russos nesse período de inverno, ou seja, ele vai tentar, as tropas ucranianas vão tentar continuar atacando os russos para não dar tempo das tropas de Moscou se reagruparem e se reequiparem. A ideia é reconquistar o máximo de território possível. Desde 24 de fevereiro, a Rússia já perdeu metade do território que ela anexou aqui na Ucrânia. Então, quem está vencendo nesse momento no campo de batalha é a Ucrânia, mas a Rússia está tentando virar esse jogo de novo. Você está no Jornal da Manhã, agora são 8 horas e 32 minutos.
Estamos com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, diretamente da Ucrânia, cidade de Kharkiv, fazendo um raio-x da situação nesta cidade. As imagens que você acabou de nos mostrar são impressionantes, muitas construções danificadas e certamente isso ocorre em praticamente toda a cidade, importante cidade da Ucrânia. Agora, é importante destacar também, Kawaguchi, que esse município acabou passando por um processo de pacificação, normalização e é natural, né, que a população volte às suas atividades cotidianas. O fato de alertas e alarmes terem sido acionados acaba assustando essa população que eventualmente já tinha retomado parte da sua atividade do dia a dia? Sim, a cidade ficou deserta de uma hora para outra. Agora eu estou vendo os primeiros moradores começarem a sair de novo. Isso é muito perigoso aqui, porque a gente está a 40 quilômetros da Rússia. A fronteira russa está a 40 quilômetros daqui. Então, a 80 quilômetros está o principal ponto logístico da Rússia, que é a cidade de Belgorod. Então, apesar das tropas russas terem sido expulsas aqui da região numa contraofensiva em setembro, essa cidade está sob constante ameaça. É só 40 quilômetros da fronteira. Em uma hora dá para percorrer isso daqui de carro. Então, pode acontecer um ataque surpresa a qualquer hora. Há um clima de tensão evidente aqui nessa cidade. As pessoas você vê tentar retomar a vida normal, mas dá para ver que não é a mesma coisa. Tudo muito destruído, lojas fechadas, pouquíssimas pessoas pelas ruas, blindados, tanques circulando pelas ruas. É bastante tenso o clima aqui nesse momento. É isso, Luiz Kawaguchi trazendo as informações de momento na Ucrânia, sobretudo em Kharkiv, esse município que foi duramente atingido. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e informações. A hora certa na Jovem Pan News, 8h35. Repita. 8h35. Estamos conversando com Luiz Kawaguchi, repórter da Jovem Pan News, ao vivo, diretamente da Ucrânia, trazendo as informações em relação a esse conflito que já dura mais de 9 meses. Elis. Kawaguchi, eu vou aproveitar e falar sobre um tema que eu achei bastante importante e eu acho bom destacar, que é o projeto Eu Quero Viver, que é em relação aos soldados russos. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Soldados que querem se render, como que isso funciona, né? E tem surtido efeito? Tem uma demanda grande? Explica pra gente. Isso existe. A Ucrânia criou um telefone para que os russos queiram se render. Então eles falam com o operador, falam em russo e falam: olha, eu fui recrutado, eu estou sendo mandado para a frente de batalha, mas eu não quero lutar essa guerra. Como que eu posso me render? Aí o operador fala: olha, quando você estiver o mais próximo possível das tropas ucranianas, você telefona, passa a sua descrição e a gente vai explicar como que você vai se render. E eles até fazem perguntas simples, por exemplo, eu jogo a minha arma, o soldado ucraniano tem que ver eu jogando a minha arma no chão, ou eu já saio com a mão para o alto da trincheira. É esse tipo de informações que os ucranianos estão passando para os russos. É claro que isso funciona na prática, mas também tem um pouco de propaganda, até para fazer mais soldados russos se renderem e mostrar que o moral está muito baixo nas linhas, nas fileiras russas. E hoje nós recebemos nos nossos estúdios aqui para comentar os principais destaques do dia, do Brasil e do mundo, Emanuel Pessoa, que é advogado especialista em governança, direito societário, econômico e contratos. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Daniel. Bom dia, Kawaguchi. Sempre também à frente desse assunto da guerra Ucrânia e também Rússia, né? Vendo esse cenário que o Kawaguchi acabou de mostrar em Kharkiv, muito triste, uma cidade cinza, 100 pessoas, né? O Kawaguchi disse que vê uma ou outra pessoa ali andando, né? Qual o cenário que você vê daqui para frente? Bom, é interessante, Elisângela, você trazer esse ponto, porque recentemente, na verdade, de ontem para hoje, saiu a notícia
de que a União Europeia e o G7 chegaram ao acordo de limitar o teto do preço do petróleo russo a $60, que é um preço extremamente baixo comparado ao preço que o petróleo tem hoje no mercado internacional e ao preço que o petróleo chegou ao auge da crise ucraniana, quando ele passou de $110 o barril. A expectativa dos países envolvidos é que com esse teto seja cortado a principal linha de financiamento do Estado russo, que é a exportação do petróleo. O ponto é que para esse decreto ser efetivo, ele é levado a cabo pelo fato de que as empresas que são de países do G7, da União Europeia, de todos os outros que queiram assinar o tratado, não poderão participar de nenhuma operação que leve ao transporte, distribuição, comercialização do petróleo russo. Evidentemente, a Rússia já tem diminuído há bastante tempo, em função da guerra, as suas exportações para a União Europeia, porque a União Europeia tem procurado reorientar a sua demanda de aquisição para outros países, mas vai ser muito complicado se a Rússia simplesmente resolver aceitar o blefe e decidir não exportar mais petróleo para a União Europeia. Nós estamos chegando no inverno, o preço da energia na Europa já subiu mais de 400% esse ano, já afetou drasticamente o preço da comida, a guerra na Ucrânia. Nós temos uma situação de empobrecimento relativo da União Europeia que não se via desde a Segunda Guerra Mundial, não na mesma escala, mas o fato é que nos últimos 70 anos a Europa praticamente sempre ou tinha uma melhoria contínua do padrão de vida dos seus cidadãos, ou ele se mantinha estável em anos de crise econômica, caindo pouquíssimo. Então, desta vez, na verdade, com o aumento do custo de energia e do preço de comida, os cidadãos europeus estão pressionados, conhecendo verdadeiramente uma crise nos seus padrões de consumo, e a grande preocupação das pessoas, dos economistas, das pessoas de mercado, é se essas medidas não vão, na verdade, se voltar e punir mais ainda os consumidores europeus e também as pessoas no Ocidente em geral, em vez de punir verdadeiramente o Estado russo. Pois é, Emanuel, a gente precisa liberar o Luiz Kawaguchi, ele está sob um inverno rigoroso lá na Ucrânia, mas eu vou pedir, por gentileza, para você formular uma questão para nós liberarmos o Luiz Kawaguchi. Por favor, Emanuel. Kawaguchi, qual é a sua expectativa, considerando que o inverno na região é o grande detentor de tropas ao longo dos anos, né? Parou Napoleão, parou Hitler. Qual é a sua expectativa real para que o inverno, que aparentemente será rigoroso, já que a gente ainda nem chegou em 21 de dezembro, já está menos 5 graus, em relação à movimentação de tropas? Porque talvez esse armistício involuntário causado pelo frio possa levar os líderes a uma mesa de negociação. Isso é o que algumas vozes nos Estados Unidos querem, que aproveitem essa dificuldade de avançar no terreno para uma negociação de paz. Mas não é isso que o governo do presidente Volodymyr Zelensky quer. Na verdade, a gente tem aí algumas, até pelo menos até o final de dezembro, ainda está um pouco complicado de se mexer no terreno, porque junto com a neve tem muita lama nas trincheiras, soldados ficam doentes, blindados ficam atolados. Mas a perspectiva é que a partir do fim do mês, esse terreno congele e fique mais fácil dos blindados se locomoverem. Então, por enquanto, a gente vê uma batalha muito grande de artilharia, uma batalha de mísseis sendo lançados pela Rússia e que são interceptados, alguns deles, pela Ucrânia, mas a gente não vê ninguém ganhar muito terreno. A perspectiva ucraniana é que haja um avanço, a gente não sabe ainda em qual parte do fronte, mas que haja um avanço pelo menos a partir de janeiro, ao contrário do que estão falando as autoridades do Ocidente. Eles vão tentar aproveitar essa época que é mais difícil guerrear para tentar continuar atacando os russos e não deixar os russos se organizarem. Então, quando o terreno congelar totalmente a partir de janeiro, é provável que tenhamos mais ofensivas. Mas é claro que não se compara com as ofensivas, o tamanho das ofensivas que acontecem na primavera e no verão, que são de uma escala muito maior. Então, resumindo, a gente vai ver muita batalha de artilharia, ou seja, a guerra, ela diminui de intensidade, mas não diminui de violência. Os bombardeios continuam. O que vai acontecer menos é tanto a Ucrânia quanto a Rússia conseguir avançar, ganhar mais terreno ou perder mais terreno. É isso, Luiz Kawaguchi trazendo as últimas informações da guerra na Ucrânia, 9 meses de conflito, Luiz Kawaguchi se protegendo, um frio rigoroso na Ucrânia, ele precisa se deslocar, sempre trazendo a informação atualizada para quem acompanha a Jovem Pan News. Kawaguchi, obrigado, até mais tarde